Olá, estudantes do curso de Ciências Econômicas da URGS e toda a comunidade da FCE. Sou o professor Maurício Vaz e coordenador da Congrade de Ciências Econômicas e estou aqui para conversar sobre a questão da curricularização da extensão em nosso curso. Vamos falar sobre alguns aspectos. O que é extensão? O que é propriamente a curricularização da extensão? Como a curricularização da extensão foi incorporada em nosso curso? Quais são os membros envolvidos, as principais disciplinas que foram alteradas, quais foram criadas e quais já estão sendo oferecidas para o próximo semestre, ou seja, 2023/1. Vamos lá. Então, pegando aqui exatamente o conceito de extensão, que inclusive ele é trazido no portal da nossa Comex, né, que é a nossa comissão de extensão da nossa faculdade, da FCE. Então, extensão ela pode ser entendida como a experiência de popularização do conhecimento acadêmico. Então, tudo aquilo que os professores e os alunos vão desenvolvendo e estudando ao longo do semestre, ao longo da vida acadêmica, é trazido para a população como um todo, através de atividades que favoreçam a construção de caminhos para o enfrentamento de problemas e questões sociais. Então, ou seja, a gente combina tudo aquilo que foi aprendido, né, e ensinado na graduação, na pós-graduação, né, em todo o ambiente da universidade e levado para a comunidade como um todo, tendo como um objetivo a melhorar, aprimorar a vida da sociedade. Já a questão da curricularização da extensão, então, é colocar a extensão dentro do currículo da graduação, né? Então, para ser considerado como uma atividade de extensão, que o aluno possa a contar como colaborador de fato dessa atividade de extensão, e por conta disso entrar no currículo, o aluno, né, o discente, ele tem que ser necessariamente um membro de equipe. Então, é diferente quando havia algumas atividades de extensão, em que o aluno estava lá como ouvinte. Esse tipo de atividade de extensão, que o aluno se mantém como ouvinte, ele vai ser computado como créditos complementares, né? Porque é uma atividade que ele está aprimorando, está aprendendo, é como fazer um curso, participar de uma palestra, né? Desde que tenha um registro adequado, né? Então, agora, quando ele vai entrar nessa atividade de extensão para ser computado no currículo, então, nesse modo, ele tem que fazer parte da equipe executora do projeto, certo? Qual que é a importância, então, para os estudantes, né? Por que essa curricularização ela foi pensada, né, no âmbito do MEC e foi desenvolvida para ser implementada em todas as universidades e faculdades do Brasil, sejam públicas, sejam privadas, em todos os cursos, né? Então, o primeiro aspecto, né, o mais relevante, é a formação cidadã dos estudantes. Então, para os estudantes não apenas terem esse contato de aprendizagem econômico e troca dentro das universidades, que já é bastante rico e importante, mas também para levar para a sociedade, ter mais contato com a realidade dos nossos vizinhos, né, que estão fora da universidade, também de outras cidades, mas ter um contato com a sociedade como um todo é muito importante para a construção da cidadã dos estudantes, né, na formação cidadã dos estudantes. Um terceiro aspecto, né, que já está bem relacionado com o que eu comentei na questão da extensão de modo geral, mas para fazer que de fato os estudantes também estejam envolvidos, é na construção e aplicação do conhecimento. Boa parte das extensões estavam sendo feitas, né, mais por os professores, já tinha alguns alunos, né, pouco eu vou comentar mais, que já estavam ativos, né, na parte da equipe executora, mas assim a gente faz, né, através da curricularização da extensão, que todos os discentes de fato estejam envolvidos nessa questão de conseguir aprender o conteúdo, né, construir o seu conhecimento e aplicar já na sociedade, né, sem precisar esperar estar formado para depois passar a aplicar esse conhecimento. Então, é uma oportunidade muito importante para os estudantes, né, que vão ter diversas formas de incentivo para conseguir aplicar já esse conhecimento e, através de todas essas combinações, né, realizar uma reflexão ética na combinação da dimensão social, da importância do ensino e da pesquisa. Então, ao executar essas atividades de extensão, né, fica mais latente toda essa perspectiva da importância da dimensão social do ensino e da pesquisa, né? Que o ensino e a pesquisa, se não é aplicado à sociedade, ele não é de grande valia, né? Sempre tem a sua importância individual,
mas ele de fato é relevante para a sociedade como um todo, né, quando a gente consegue aplicar em suas diferentes formas. Então, como que se deu a questão da curricularização das atividades de extensão? Bom, primeiro que a nossa Congrade, né, assim como outras Congrades da FCE, elas já participam dessa discussão desde 2018, 2019. Elas eram até para ter sido implementadas mais brevemente, né? Mas por conta da pandemia, todas as mudanças nessas atividades de educação, né? Por conta da implementação do ERE, né? Do ensino remoto emergencial, a implementação da extensão ela pôde ser adiada na URGS e outras universidades no Brasil, mas agora, de fato, ela está sendo implementada em 2023/1. Então, no primeiro semestre letivo, né, de 2023, já estão valendo a questão das atividades de extensão na perspectiva de curricularização. As atividades de extensão já existiam, alguns diversos alunos já praticavam atividade de extensão, que inclusive elas vão ser aproveitadas, né? Mas agora, de fato, nós estamos implementando a questão da curricularização da extensão. Então, como que se deu esse processo? Né? Ter todo também as instâncias fora, obviamente, né, do âmbito da FCE, mas aqui falando mais do nosso meio aqui, né? Então, a Congrade, ela faz análise do currículo, observa quais as necessidades de alteração curriculares para ser compatível com a questão da curricularização, que daqui a pouco eu vou mencionar quais estratégias que nós adotamos. Fazemos a análise do PPC, né, do projeto pedagógico do curso. Fazemos uma análise das principais disciplinas que têm o perfil, né, compatível com a extensão, quais são as outras atividades de extensão praticadas, né, que seriam importantes para os nossos alunos atuarem. E essa fase do PPC ela é feita na Congrade juntamente com o NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, né, que são professores do DERE, do Departamento de Economia e Relações Internacionais, né, que a gente faz essa discussão. Então, fez ao longo dos meses seleções das principais disciplinas que teriam esse perfil de extensionista e um contato, né, direto com o departamento, né, para ver com os professores, né? Então, a gente fez o levantamento das principais disciplinas e conversamos com os professores, né, que são de fato os responsáveis por oferecer essas disciplinas, né, junto com o departamento, que é esse órgão colegiado, né, responsável pela oferta das disciplinas, né, as Congrades demandam as disciplinas e as ofertas das disciplinas, ao menos aqui na FCE, é de responsabilidade do departamento. Então, teve toda essa conversa contínua entre a Congrade, NDE e os departamentos, né, e também sempre com a Comex, para antes de implementar de fato essas mudanças nas disciplinas, né, conversas contínuas com a Comex para ver também quais as perspectivas de extensão que a FCE já oferece, para saber quais a compreensão sobre a questão da curricularização da extensão. Também, então, teve um contato direto com a Comex. Então, uma vez que foram elegidas essas principais disciplinas, conversadas com departamentos, foram sendo construídas as propostas de alteração nos planos de ensino, né? Primeiramente foram ideias mais gerais em relação aos planos de ensino e feitas as atividades com um perfil que nós entenderíamos serem adequados para os alunos, né, do curso de Ciências Econômicas. Uma vez que elas já tinham as principais características, elas foram enviadas pela Comex. A Comex faz análise do mérito extensionista, né, e análise das quais atividades. A Congrade, então, faz também a aprovação. A Comex fez a aprovação, né, o NDE deu todo também esse perfil de quais atividades seriam, né. A gente teve conversas diretamente com os professores, fizemos cursos sobre a questão da curricularização da extensão para os professores terem ciência, né, em relação ao que deveria ser feito. Aí nós tivemos a oferta do departamento, né, e a implementação dos planos de ensino, já com base nas principais características de extensão previamente aprovadas pela Comex e pela Congrade, né, que envolve toda a análise de todas as comissões de graduação da URGS, né, que é a nossa Câmara de Graduação, né, que é uma instância que faz todas as avaliações, né, que são previamente aprovadas pela Congrades e pela Comex. Posteriormente, elas são balizadas, avaliadas pela Congrade. Então, uma vez que a gente já teve todas as etapas sendo aprovadas ao longo de 2023, os departamentos, então, puderam concretizar essa oferta
e os professores elaborar os planos de ensino que já foram também aprovados mais uma vez, né, já com as mais especificidades da curricularização e também das outras atividades, já foram aprovadas também pela Congrade. Então, quais as modalidades possíveis de serem oferecidas através da curricularização da extensão e que também todas elas foram já adotadas, aprovadas pela nossa Congrade, tá? Então, a nossa Congrade entendeu que todas as possibilidades de fazer a curricularização da extensão fossem oferecidas para os nossos alunos, né? Então, basicamente, nós temos 3 modalidades. Nós temos a UCE, que são as unidades curriculares de extensão, que são aquelas atividades tradicionais, né, que sempre foram oferecidas na forma de extensão, que normalmente são oferecidas por professores, não só da unidade, mas por outros professores de outras unidades também, né? Mas que normalmente os nossos alunos estão mais envolvidos com as ofertas de extensão das nossas unidades, né? Especialmente do nosso departamento, mas também pode ser de outros departamentos, né? Mas por conta da familiaridade envolvida em relação ao conhecimento de nossos alunos, né? Então, tem essas atividades ofertadas pelos professores, em que os alunos, eles agora, neste momento, eles têm que ter um papel ativo e tem um conjunto, né, que estão listadas na Comex, daqui a pouco eu passo para vocês os detalhes, né? E também tem uma grande importância também das empresas júniores, que basicamente todas as atividades realizadas pelas empresas júniores, né, elas envolvem essas atividades de extensão. Aí temos a grande inovação, que é as atividades, as disciplinas com carga horária de extensão. Então, essa de fato é a grande alteração, né, que foi promovida dentro da questão da curricularização da extensão, que algumas disciplinas, né, cuja característica é compatível com a atividade de extensão, sofreram alterações para incluir a carga horária de extensão. Então, os professores vão oferecer as disciplinas, né, essas que foram alteradas, depois também tem as novas, né, como já ofereciam antes. Uma parte delas não seria extensão, seria continuar com conteúdo teórico não relacionado com a extensão. Outras atividades, elas já foram totalmente incorporadas com carga horária de extensão, pois todo o conteúdo desenvolvido pode ser e será aplicado às atividades de extensão. Então, toda a preparação, né, desenvolvida de conteúdo ao longo da atividade vai ser aplicada na forma de extensão, por isso toda a carga horária da disciplina entra como carga horária de extensão. Outras disciplinas não, só uma parte do que é aprendido vai ser executado como extensão, então essa parte de carga horária de extensão é reduzida. O aluno, para ser computada essas cargas horárias de extensão, ele deve ser aprovado na disciplina, né, com pelo menos o conceito C, e o professor da disciplina, né, professora da disciplina, vai fazer a avaliação, né, vai ser computada no sistema, como é feita hoje, e os discentes automaticamente terão seus conceitos estabelecidos, né? E outras atividades de extensão, através de outras instituições de ensino, também podem ser utilizadas, né? Então, a gente fez essa flexibilização, né? Caso discente tenha mais perspectiva de adotar em outra instituição de ensino, por algum objetivo que seja, tá? Aí daqui a pouquinho vou mencionar quais são os processos, mas também a gente aceita essa característica, tá? Bom, e vamos falar propriamente aqui alguns detalhes da curricularização no curso de Ciências Econômicas. Primeira coisa, para quem está ingressando em 2023/1, ou seja, que está começando a graduação no próximo semestre, terá que fazer pelo menos 300 horas de extensão, ou seja, 10% do nosso curso. O nosso curso são de 3.000 horas, né? Então, o que a norma exige é de no mínimo 10%, então terá que fazer pelo menos 300 horas de extensão. Sendo que dessas 300 horas de extensão, 130 são disciplinas obrigatórias. Então, vai faltar 170 disciplinas, além das disciplinas obrigatórias, para serem feitas ao longo dos próximos semestres. Essas 170 horas, pelo menos, né, caso queira fazer mais, pode fazer mais, serão entre as UCE, então essas atividades típicas de extensão que são oferecidas, né, cada vez tem mais ofertas, né, e também a carga horária de disciplinas eletivas, tá? Então, como as disciplinas, elas não necessariamente todos os alunos vão fazer, então uma parte pode se fazer através de disciplinas eletivas e outra parte pode se fazer nessas atividades de extensão,
né, com destaque também a questão através da empresa júnior, né. É importante frisar, né, como vocês vão ver daqui a pouquinho, que nós iríamos oferecer, né, através de parceria dos departamentos, né, especialmente os departamentos FCE, com destaque para o DERE, um número de disciplinas eletivas que seja até superior a essas 170 horas necessárias, podendo fazer com que o aluno de fato possa escolher entre o rol de disciplinas eletivas, né, além dessas outras atividades de extensão. E é importante também lembrar que para fazer compatível com essas cargas horárias de extensão, nós reduzimos pela metade o número de atividades complementares necessárias e também reduzimos o número de carga horária de disciplinas eletivas sem horário de extensão, possibilitando então que a gente utilizasse 300 horas de extensão sem aumentar a carga horária necessária para o discente, né, que nós sabemos que todos têm, né, muitos compromissos, né, atividades de trabalho, outras questões, né? Então, o nosso objetivo foi de não aumentar a carga horária total exigida. Então, por conta disso, nós mantivemos a quantidade de carga horária de disciplinas obrigatórias, reduzimos atividades complementares pela metade e as eletivas sem extensão foram reduzidas também, tá? Para os demais estudantes, então, que já têm matriculado antes de 2023/1, tem que fazer o cálculo de qual carga horária que falta, e dessa carga horária que falta, precisa realizar 10% em termos de extensão. Tá? Então, o aluno que estiver faltando, né, por exemplo, 500 horas, vai precisar fazer 50 horas de extensão ainda. Então vai depender muito do caso a caso, né? Obviamente que os alunos que entraram em 2022/1, né, /2, vão ter que fazer mais carga horária de extensão. Esses alunos prováveis formandos, né, daqui a pouquinho falar umas especificidades para vocês, aí o número de carga horária já vai ser reduzido, né? Mas é importante ficar atento que para a formação já em 2023/1 é necessária essa participação das atividades de extensão. Então, falando um pouco aqui sobre a questão das OCE na FCE, né? Todas as atividades de extensão, elas podem ser, que são oferecidas para os professores da FCE, né, estão disponíveis no site da extensão, especialmente essas que são oferecidas com maior regularidade, né? É importante também sempre ficarem atentos aos e-mails que a Congrade vai enviar, aos e-mails da comunicação, mas que também são divulgados nas redes sociais da FCE, das novas atividades de extensão que estão sempre sendo ofertadas, né, de formas novas, assim. Então é sempre importante você estar atento, né? Pode também entrar em contato com a nossa Comex, né, para saber quais são as atividades sendo oferecidas agora, né? A nossa equipe de comunicação da FCE também está sempre divulgando essas atividades de extensão, para que eventualmente o aluno não queira fazer uma atividade de extensão dentro da disciplina, de uma determinada disciplina, pode fazer também através dessas outras todas as atividades de extensão. É importante que a gente está buscando, né, oferecer uma maior possibilidades possíveis, né, de extensão para ser compatível com a realidade e prioridade de cada discente. Então, além dessas atividades, né, de extensão, como eu já havia comentado, as empresas júniores da FCE, elas têm um papel muito importante, né, para a realização da extensão, né, porque basicamente toda a prática que a empresa júnior faz é uma atividade de extensão. E aqui, né, como é o nosso curso de Ciências Econômicas, um destaque para equilíbrio, né, que ela já possui diversas atividades, inclusive está com uma possibilidade de ampliação de escala, né, de atividades, e boa parte das extensões podem ser desenvolvidas através da empresa júnior, no caso aqui do equilíbrio, mas quem tivesse um perfil das outras atividades da empresa júnior também pode ser feita, né? Não precisa ser da equilíbrio, mas pelo perfil dos nossos estudantes, né, boa parte da extensão poderia sim ser feita através da equilíbrio. Em relação das unidades de extensão, né, em outras instituições de ensino. Então, caso o aluno já tenha feito ou queira vir a fazer, para ter esse aproveitamento dessa atividade de extensão, as demais elas são automatizadas já no currículo, uma vez que a Comex aprove, né, e que as atividades de ensino sejam aprovadas, vão ser computadas diretamente no currículo, tá? Agora, as que são feitas em outras instituições de ensino, não é em outros departamentos e outras faculdades, tá? Isso já são feitas de forma automática também.
agora nas outras instituições de ensino. Então, o discente ele precisa fazer um processo administrativo, né, solicitando para a nossa Congrade, para a CGEC, para a Congrade de Ciências Econômicas, né, através do sistema SEI. Tem que colocar um atestado ou certificado emitido pela instituição de ensino responsável pela atividade. A nossa Congrade faz uma avaliação, né, sobre a pertinência dessa atividade em relação ao nosso curso e também depois demanda um parecer da Comex para observar se essa é uma atividade característica de fato como atividade de extensão. Então tem esses processos, né? É um pouco mais complicado, né? Então a gente recomenda que seja prioritariamente feito dentro da URGS, né? Que tem um conjunto muito amplo de atividades de ensino, mas enfim, caso observe uma grande interesse, né, em outras atividades de ensino, é possível também. Também é possível a realização, né, de aproveitamento de atividades antes do ingresso, né? Só que elas têm que ser realizadas no máximo 8 anos antes desse pedido, né? Agora, eu vou passar aqui para vocês quais as atividades que foram incluídas as práticas de ensino em atividades de ensino que já existem, tá? Então, aqui tem disciplinas obrigatórias e eletivas. A nossa disciplina de Economia Rural, que é uma disciplina obrigatória, toda a carga horária dela foi considerada como carga horária de extensão, que cabe naquele que eu havia mencionado anteriormente, que todo o conteúdo desenvolvido ao longo da disciplina, ele pode ser aplicado na atividade de extensão. Então, não quer dizer que a avaliação de você será exclusivamente na atividade em si da extensão. Provavelmente também serão mantidas atividades no sentido de provas, né? Mas essas provas vão avaliar justamente o conhecimento prévio para vocês serem capazes de posteriormente implementar na atividade de extensão, tá? Então, continua tendo conteúdo teórico, né, que é característica da atividade disciplina, né? Mas que esse conteúdo teórico é essencial para depois ser implementada a atividade de extensão. Então, por isso que ele foi computado como 60 horas. Há outras disciplinas obrigatórias, né? A elaboração e análise de projeto, né? Também com esse grande perfil possível de se implementar na atividade de extensão, contou com 45 horas. A disciplina de trabalho de pesquisa e iniciação científica em economia, né? Que é uma disciplina obrigatória, que é aquela disciplina que está envolvida diretamente com o TCC. Ela também tem uma parte obrigatória, então 15 horas serão através de práticas extensionistas, né? Vocês vão ver com detalhes depois com os professores, né? Mas, basicamente, assim, para adiantar, será oferecida a possibilidade de fazer um vídeo e divulgar para a comunidade dos principais méritos da questão desenvolvida ao longo do TCC, ou através de um artigo, de um texto curto, né? Um perfil menos acadêmico, né, e mais jornalístico, no sentido de possibilitar um maior conhecimento para a comunidade dos principais pontos desenvolvidos ao longo do TCC. Isso é uma questão muito importante, né, porque aí você desenvolve conteúdo acadêmico e é importante que esse conteúdo acadêmico seja disponível para a sociedade, né? Então faz uma adaptação em termos de linguagem, né, e para que seja esse conteúdo chegue a um número maior de pessoas, tá? Então isso faz parte também das disciplinas obrigatórias. E por fim, das disciplinas obrigatórias, também a economia do setor público tem uma parcela aqui também de 10 horas, que vai ser classificada como uma prática extensionista. Além dessas disciplinas obrigatórias, né, que somam aquelas 130 horas de disciplinas obrigatórias, tem um conjunto de disciplinas eletivas, né, que vocês podem acompanhar aqui na tela, que já foram adaptadas para a prática extensionistas, né? Também variando aqui de 10 horas até 45 horas. Né? Então essas disciplinas já existiam e foram incorporadas carga horária de extensão. Outras disciplinas elas foram criadas, né? Todas elas criadas foram disciplinas eletivas, que então já foram pensadas nessa perspectiva de extensão, né, que tem essa carga horária de extensão normalmente já maiores, né, porque elas já têm esse perfil né, de computar mais horas de extensão, e daqui a pouquinho vamos falar de quais são de fato agora, daqui a pouquinho na verdade é agora, de quais disciplinas que já estão sendo ofertadas para 2023/1. Tá? Então,
tivemos todas aquelas disciplinas alteradas ou criadas, né, que vão sendo ofertadas algumas de agora e outras em semestres vindouros, né? Nem todas as disciplinas vão ser sempre ofertadas no mesmo semestre, né? Mas já nós temos algumas disciplinas importantes aqui para serem feitas, né? Então, essas obrigatórias todas já estão sendo ofertadas para o próximo semestre, 2023/1, mas nós sabemos que nem todos os estudantes farão essas disciplinas. Muito provavelmente, né, todo mundo vai fazer o trabalho de pesquisa científica e economia, né? Porque prováveis formandos, normalmente, eles têm que ainda fazer o TCC, tá? Mas, eventualmente, caso alguém tenha feito já o TCC e faltou, por acaso, alguma disciplina, né? Aí temos também as disciplinas eletivas que podem ser feitas, tá? Então, aqui tem a economia e projetos socioambientais, tá? Que ela está sendo destacada por ser uma disciplina de 30 horas, né? E é uma 30 horas eletiva, que não, eventualmente pode ser até suficiente já para concluir. Aí nós temos introdução e aqui é uma disciplina que encaixa bastante, né, com a questão de economia também, com os alunos de economia. Tem a introdução atuária, né, que eventualmente um discente de economia tem interesse também de trabalhar nessa questão, né. Tem a gestão de finanças pessoais, aqui também está destacado por ser a EAD, que então provavelmente pode dar uma maior flexibilidade, tá, para os discentes. E é uma disciplina que ela também tem uma menor carga horária de atividade e já oferece 30 horas de extensão. Nós temos metodologia básica de curso com 10 horas, e aqui eu vou dar um grande destaque para a disciplina Extensão, Inovação e Economia, que sozinha ela oferece 60 horas de extensão. Essa disciplina é uma disciplina-chave para o nosso curso, né? E ela contou com um grande apoio do nosso departamento, do DERE, né? Que especialmente pela nossa chefe de departamento, a professora Jaqueline, né? Com todos os professores envolvidos também, para a gente conseguir computar e oferecer já no próximo semestre uma disciplina com grande carga horária de extensão. E além disso, né, ela vai ser oferecida em 3 períodos. Ela vai ser oferecida no período noturno, no período diurno e também naquele período que é no meio termo, né, das 11h30. Depois vocês, quando forem receber as matrículas, vão ter as cargas horárias todas direitinho, né? Mas então a gente está oferecendo 3 turmas dessa disciplina já em 2023/1, e é uma disciplina muito importante, né, para atingir essa carga horária de extensão, mas não só para isso, mas para ter esse maior entendimento da disciplina de extensão. Então, para que ela facilita, né, para aquilo que eu falei com vocês bem brevemente, né, vocês vão ter com mais detalhes, vão entender como é essa questão da extensão na graduação, e mais voltando já para a questão da inovação em economia. Então, é uma disciplina bastante interessante, né? Então, especialmente para os prováveis formandos, caso necessitam, por exemplo, de mais de 15 horas de extensão, né? Que provavelmente alguns vão precisar em termos de TCC, né? Essa é uma disciplina que já vai possibilitar que vocês consigam atingir a carga horária de extensão. Então, ela é uma disciplina bastante relevante, tá? E a gente pensou, assim, junto com o departamento, com bastante carinho, né, para terem condições de um maior número de estudantes poderem fazer essa disciplina já e garantir tanto a questão da hora de extensões que restam, né, como também para, de fato, se sentirem aptos de fazerem todas as atividades de extensão, né? Mas, além dela, tem todas essas disciplinas eletivas que já podem ser feitas no próximo semestre e todas as demais atividades de extensão, né, que são disponíveis, ou seja, que não se precisa fazer só no âmbito das disciplinas, né, que são aquelas UCE que eu mencionei anteriormente. Bom, caso após observarem, ver esse vídeo até o final, ainda tem alguma dúvida sobre a questão da curricularização da extensão na economia, pode contatar a nossa Congrade através do e-mail cgec@urgs.br, mas também fique atentos aos e-mails enviados, né, pela gente, pela equipe de comunicação da FCE, pela Comex, né, também as divulgações através das nossas redes sociais da nossa faculdade, né. E, enfim, fique também, os professores eventualmente vão estar fazendo as divulgações. É importante que vocês se mantenham sempre ativos, né, também procurem as nossas empresas Júnior, Equilíbrio,
e para observarem o maior número possíveis, né, de atividades de extensão que se encaixe melhor com o seu perfil. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Nos vemos ao longo dos próximos semestres. Um abraço.